assunto é com Murilo Rocha. Agora 9h47. Murilo Rocha, bom dia para você. No domingo a gente viu palanques esvaziados, mas ontem a gente viu uma redes sociais empolvorosa ali com alguns presidenciáveis governadores que não haviam participado ali de manifestações, mas se manifestaram ontem. E aí? Nini, bom dia para você, bom dia para Luciana, bom dia para os ouvintes da Band News. É isso mesmo, né? Foi isso mesmo. No domingo, a gente comentou ontem que os governadores, né, de alguns estados aqui do Sudeste e do Sul do país não se manifestaram na questão das manifestações que ocorreram no país, não estiveram presentes. E ontem, no fim do dia, com a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, os governadores aí, quase todos eles de direita, centro-direita, extrema-direita, todos vieram aí às redes sociais se manifestar. No caso do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, eu acho que foi bem dentro do previsto, né? O que o governador vem pregando aí nas redes sociais. Acho que ele foi bem na linha, manteve, vamos dizer assim, a conduta, né? Da coerência e das posições políticas que ele vem adotando nas redes sociais, e fez críticas, né, ao STF, falando de tempos sombrios, né, decisões aí sombrias do STF nos últimos tempos, fazendo essa crítica aí, sem citar diretamente dessa vez o ministro Alexandre de Moraes, mas estando o STF como um todo. Eu achei curioso nessas manifestações a do vice-governador Matheus Simões. Achei ele mais moderado dessa vez, né? Ele talvez foi muito criticado pelas suas últimas manifestações. Nesta última, nas redes sociais, ele pegou um tom moderado, falando que é contra a prisão preventiva, né? Que tal, assim, mas foi mais, não fez uma crítica ali direta, um ataque direto à figura do Alexandre de Moraes, nem mesmo ao STF. Achei que o vice-governador Matheus Simões teve uma postura mais moderada ali no seu comentário. Agora, entre os parlamentares mineiros, ali, apoiadores de Jair Bolsonaro, claro, o Nicolas, né? Foi para cima do Alexandre de Moraes, gravou um vídeo logo depois do anúncio aí da decisão da prisão domiciliar, falando que a lei Magnitsky, né, é pouco para Alexandre de Moraes, que ele merece cadeia, nas palavras aí do Nicolas Ferreira, deputado federal Nicolas Ferreira, gravou um vídeo bem contundente aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Bruno Engler na mesma linha. E o Cleitinho, né? O Cleitinho é uma atração à parte, vamos dizer assim. Ele começa o vídeo dele criticando a Globo, né? Falando que acha que não devia ter tido plantão, aquele plantão da Globo lá que toca aquela musiquinha que virou meio, né? Para anunciar notícias importantes, né? Ele começa criticando o plantão. O fato da Globo ter feito um plantão, né? Bem cara do Cleitinho mesmo, essas coisas, e termina ali conclamando, chamando os senadores para votação de um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que o Senado tem essa prerrogativa, né? Os senadores podem decidir por um impeachment de um ministro do STF. Claro, depende da presidência do STF pautar isso e dos senadores se mobilizarem para isso. É necessário, né, mais que a maioria para poder fazer esse impeachment. Então, mas o senador Cleitinho vai nessa linha, conclamando aí os senadores a se mobilizarem, falando que não adianta mais o povo ir para a rua, que o povo já foi para a rua e que agora é a vez dos senadores. Mas, como eu disse, me chamou a atenção primeiro ele criticar o fato de uma emissora aí dar a notícia com destaque. E do lado aqui dos deputados governistas, né? Governistas em relação ao governo Lula e que são contra Bolsonaro, houve muita comemoração, críticas e também ironia, né? A deputada federal Duda Salabert, ela pediu uma moção de aplausos lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Nicolas Ferreira. Ela entrou com um pedido para moção de aplausos ao deputado Nicolas Ferreira, porque teria sido ele o estupim da prisão de domiciliar Jair Bolsonaro, né? Ele que estava com o celular numa das manifestações aqui em Belo Horizonte, que colocou a imagem de Jair Bolsonaro e tal, e depois essa imagem foi replicada nas redes sociais do Flávio Bolsonaro e tudo mais. E o Nicolas está citado na decisão de ontem do Alexandre de Moraes. Então a Duda Salabert, deputada federal aqui por Minas Gerais, pedindo uma moção de aplausos ao deputado federal Nicolas Ferreira em razão do seu papel decisivo para essa prisão domiciliar. Aí no mesmo caminho vai a deputada estadual Bela Gonçalves, enfim, os deputados aí, os políticos, né, cada um do lado contra Jair Bolsonaro, comemorando e falando que era merecido, e do lado, como se esperava, os apoiadores de Jair Bolsonaro, bem na toada das manifestações de domingo, se opondo muito ao STF, falando de arbitrariedade
e pregando aí contra a prisão preventiva, né? Eu não vou entrar no mérito aqui, eu vi análises de advogados falando que acham que há um certo exagero do ministro, que ele perdeu a precaução, ele deixou de ser, vamos dizer, uma postura mais moderada, o ministro Alexandre de Moraes, ao decidir pela prisão domiciliar, e vi outras análises falando, né, que o Bolsonaro realmente forçou essa prisão para criar um fato novo antes do julgamento, né? Ele sabia que estava infringindo ali, né? Ele, os apoiadores dele sabiam que estava infringindo o que determinou o ministro Alexandre de Moraes, então teria forçado essa situação para criar um fato novo antes do julgamento, né? Essa prisão domiciliar, porque ele já estava com uma série de restrições, então essa prisão domiciliar seria só um fato novo aí para instigar antes do seu julgamento. E tem gente, por exemplo, né, o criminalista, o Cacai, que é conhecido aqui, mineiro, né, é um advogado famoso, o Cacai, ele sempre defende clientes no STF, ele achando que a postura do Alexandre de Moraes foi até moderada, porque ele acha que poderia ter sido uma prisão preventiva já decretada e não domiciliar, né? Ele acha que o Bolsonaro esticou demais a corda, ele acha que o STF está tendo até certo cuidado para não decretar essa prisão preventiva. Ou seja, há análise aí dos dois lados, mas fato é que políticos, né, ligados a Bolsonaro e contra Bolsonaro se manifestaram ou de forma direta contra o STF ou sendo irônicos aí, como o caso da Duda Salabert, pedindo essa moção de aplausos aí ao deputado Nicolas por ter sido vamos dizer, o pivô que teria levado essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Vamos ver, né, o clima do país, mais uma vez, totalmente o clima político do país, totalmente aí polarizado e quente, um clima, né, de insegurança, inclusive. Esse é o que a gente vive neste momento, Sinine e Luciana. Agora 9h54. Seu caminho.